Independente de qual seja a sua realidade, Ele quer te transformar. Vocês que já estão vivendo esse processo de transformação na família da esperança, essa é a promessa de Deus. Perseverem, perseverem, meus filhos, porque eu vou concretizar. E você que está em casa, você que está no vício da droga, mais uma vez aliás, você que é traficante, você que pensa em tirar a própria vida, você que perdeu o gosto pela vida, Deus está falando com você. Ele quer te transformar. Ele não se esqueceu de você. E Ele tem uma vida nova para te dar. Acredita nele. Acredite nele, você que está aqui. É muito sério isso que a liturgia de hoje nos apresenta. Às vezes nós nos sentimos sozinhos. Às vezes nós nos sentimos desacreditados, não é verdade? Quem aqui já se sentiu desacreditado? Levanta a mão. Pode levantar as duas? Vou levantar o pé também. Quando eu estava na drogadição, quantas vezes eu não era desacreditado pelas pessoas que conviviam comigo, pela polícia que ficava na minha cola. Por culpa minha, é lógico, o errado era eu. O policial estava cumprindo o seu papel, as pessoas estavam ali existindo ao meu lado. Eu tinha plantado aquilo e estava colhendo. Mas muitas vezes eu fui desacreditado. Com certeza a Eliana Ribeiro também, o Dung, você que está aqui. E a pior coisa que existe é a gente se sentir desacreditado, não é verdade? Mesmo quando a gente tem culpa nesse descrédito que recaiu sobre a gente. Mesmo que você seja o único e exclusivo culpado do descrédito que recai sobre a sua história. Se sentir desacreditado, desestrutura a gente. Quando você vê. E o interessante é que as atitudes de descrédito, que muitas vezes mais acabam com a gente, não são aquelas expressas verbalmente, não. Porque eu acredito que a linguagem verbal é muito pobre. As coisas mais profundas a gente não fala com a boca, não. A gente fala com os olhos. Quando alguém te olha daquele jeito assim, ó. Ih, esse aí... Você já recebeu um olhar desse? Eu já recebi. Esse grandão aí, sei não. Aquele lá, o filho da Mariinha, vizinho do Tião do cachorro, aquele lá não. Esperando sua hora. Esperando a hora dele morrer, porque não tem mais jeito não. Quero dizer para você, você que está ouvindo, você tem jeito sim. Você que está aqui, você que está em casa, você tem jeito sim. Você tem jeito, porque Ele já assumiu o seu vício, o seu peso e o seu pecado sobre Ele naquela cruz, para te fazer livre. E aquela cruz, aquele madeiro, é o sinal que confirma que você e eu temos jeito. Tem jeito sim. Sabe quem não tem jeito? Quem começa a acreditar na mentira de que não tem jeito. Ou seja, eu assumo essa mentira que eu não tenho jeito. Aí eu acabo não tendo jeito, porque eu acreditei nessa mentira. Porque enquanto você estiver respirando, você vai ter jeito. Porque Deus não desiste de você. E Deus, Ele é muito palpável. Ele sempre vai colocar pessoas no seu caminho também, para te ajudar e para mostrar para você que Ele não desistiu de você. Olha para a sua história. Existiram muitos, desculpa o termo, muito maluco, que apareceu para te oferecer um papel de farinha, para te oferecer uma pedra de crack, para te oferecer um baseado, um mesclado. Sim, apareceram. Mas com certeza também apareceram pessoas que te ajudaram nos momentos mais difíceis da sua vida. Olha para trás, seja sincero com você mesmo. Pessoas que acreditavam em você, não pelo que você dava em troca, mas pela pessoa que você é. Porque muitas vezes nós acabamos, irmãos e irmãs, acreditando que nós só somos amados, só podemos ser amados quando nós damos alguma coisa em troca. Quando nós somos bons. Tem tanto pai que diz assim, eu amo tanto meu filho, por quê? Porque ele vai bem na escola, porque ele tira nota boa. Pai, pelo amor de Deus, mãe, você não tem que amar o seu filho porque ele tira nota boa, porque ele é faixa preta no karatê, ou porque ele é uma belezinha. Você tem que amar ele porque ele é teu filho, porque ele é uma pessoa humana, e não pelo que ele produz. Mas parece que, infelizmente, muitas vezes essa lógica do utilitarismo, nessa palavra grande, acaba entrando na nossa mente, na nossa mentalidade, onde eu só valorizo as pessoas se elas produzem, se elas me dão algo em troca. E a gente acaba achando muitas vezes que Deus também pensa assim. Só que Deus não pensa assim. Você pode não ter nada para oferecer. Deus não quer as suas mãos, o que tem nas suas mãos, que você possa oferecer. Ele quer você.
Ele quer o seu corpo, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. Não a sua mão, não os méritos, não os dons que você possa oferecer. Se você não tiver nada para oferecer, Deus te aceita mesmo assim. Ou pior, se você tiver na sua mão só porcaria, só sujeira, Ele te ama e te aceita mesmo assim, porque Ele quer mudar a sua vida. Deus te criou para ser feliz, meu irmão, e não para viver escravo do vício, não para viver escravo de uma pedrinha desse tamanho de crack, não para viver escravo da cocaína, do cigarro. Por isso acredite que Deus pode transformar a sua história. Acredite que Ele já está restaurando você que está hoje interno, meu irmão e minha irmã, na família da esperança. Não desista. As dificuldades vão aparecer? Vão aparecer. E tem gente que fala assim: eu não entendo. Por que eu estou sofrendo? Sabe por que muitas vezes a gente não entende porque a gente está sofrendo? Porque a gente deixa de entender que a vida é uma construção, onde se planta e se colhe. Sabe por que muitas vezes você sofre? Eu sofro, nós sofremos, vós sofreis, eles sofrem. Sabe por quê? Porque nós plantamos o mal e vamos colher. E temos que ser homens com H maiúsculo, mulheres com M maiúsculo, para encarar as consequências dos nossos atos. Eu plantei errado, vou sofrer a consequência, mas a partir de hoje vou começar a plantar o que é bom, para daqui a um tempo colher o que é bom. Vou ter as costas largas, sim, a maturidade para encontrar, para arcar com as consequências das más escolhas que eu fiz. Porque a vida é uma construção, a vida acontece a partir do momento que existem escolhas conscientes. E você escolheu. Eu nunca vi, tem gente que ainda bota a culpa em Deus, né? Esse dia uma pessoa me dizia: minha vida, como eu estava falando no início, né? Minha vida é tão sofrida, meu pai bebe, não sei quem fez isso, eu caí na droga, e Deus não me ama. Eu perguntei para ela: Deus colocou uma 12 na sua cabeça e falou assim: fuma esse baseado senão eu te mato? Não, padre, Deus não fez isso. Então por que você está culpando Deus? Você fumou maconha porque você quis, você cheirou farinha porque você quis, você fumou pedra porque você quis. Então agora você precisa ser homem e mulher de verdade. Eu preciso ser homem de verdade. Nós precisamos, para arcar com as consequências das nossas más escolhas e para construir uma nova história com escolhas conscientes, decidindo pelo bem, decidindo a não mais usar, buscando ajuda porque sozinho nós não conseguimos. E o interessante é que essa primeira leitura, ela não para só nessa promessa de restauração, não, de reconstrução. Como eu disse, o povo estava voltando do exílio, estava começando a reconstruir Jerusalém, estava tudo muito difícil, mas Deus disse: eu vou fazer, eu estarei nessa cidade. Presta atenção, no versículo 6, isto diz o Senhor dos Exércitos. Deus tinha dito que ia transformar o povo, que ia reconstruir a cidade e que estaria no templo. O povo ficou meio desacreditado, porque o que o povo contemplava? Só destruição, gente. O templo de Jerusalém estava em ruínas. A cidade de Jerusalém estava em ruínas. Os grandes do povo estavam deportados na Babilônia, a muitos quilômetros. A Babilônia é aproximadamente onde é o Iraque. E eles estavam em Israel, que é aqui na ponta do mar Mediterrâneo, longe. Na época não existia trem-bala, não. Não existia carro para eles virem. Os grandes, os líderes do povo estavam muitos ainda vindo, alguns não viriam mais da Babilônia. Eles só viam destruição, mas Deus disse para eles: confia em meus filhos. Eu vou devolver a glória de Jerusalém. Eu vou devolver, eu vou reconstruir, eu vou estar com vocês. Olha o versículo 6, voltando, que o padre vai ler, presta bem atenção. Isto diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu vou salvar o meu povo da terra do Oriente, o povo que estava lá na Babilônia, e da terra do pôr do sol. Eu os conduzirei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e justiça. E olha o versículo 6, voltando um pouquinho. Isto diz o Senhor dos Exércitos: se tais cenas parecerem difíceis aos olhos do resto do povo naqueles dias, serão também difíceis aos meus olhos? Uma interrogação. Deus está perguntando: se essas coisas parecem ser difíceis de serem realizadas, de acontecerem, acaso isso vai ser difícil também aos meus olhos? Eu que sou Deus, eu que prometo e cumpro, eu que construí, que criei tudo.
Eu que te criei. Eu que criei os mares, a terra, o céu. Para mim vai ser difícil isso. Eis que eu vou salvar o meu povo da terra do Oriente. É uma promessa. Palavra lida nos ensina Monsenhor Jonas Abib, nosso pai fundador. Palavra proclamada é palavra concretizada. Palavra lida, proclamada, mais que lida, é palavra concretizada. Deus está dizendo, mesmo que a sua restauração pareça impossível aos seus olhos, mesmo que a sua reconstrução pareça impossível aos seus olhos, eu vou realizar. Meu irmão e minha irmã, Deus é especialista em impossível, sabia? Em coisas difíceis. Aquilo que para nós é impossível, Deus pode realizar. É preciso, irmãos e irmãs, vocês principalmente, família da esperança, que vocês, que eu, que nós, você que está em casa, é preciso que nós renovemos no nosso coração a esperança. Porque esses dias eu dizia aqui também na missa das 7, uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem alma. Uma pessoa sem sonhos é uma pessoa sem alma, sem seiva. Você precisa sonhar. Você que está aqui, quantos jovens bonitos, filma eles ali, aqueles jovens aqui à direita, as meninas também. Olha quantos jovens bonitos que estão aqui vivendo esse processo de restauração. Olha quantas meninas, mulheres, vivendo esse processo. Vamos aplaudir? Você que está em casa também, pode aplaudir. Aqui eu estou vendo na minha frente pessoas corajosas de verdade, ó. Padre está com vocês e não abre, viu? Pessoas corajosas de verdade, que têm a coragem de enfrentar a própria fraqueza de frente, né? Parece até uma redundância, enfrentar a própria fraqueza de frente. Mas é isso mesmo, é de frente. Reconhecendo, eu sou fraco, mas vamos lá, eu vou lutar. Estão vivendo juntos. E diga-se de passagem, eu já fui muitas vezes em casas de recuperação, gosto muito de estar junto, por também ser alguém que vive a restauração, que luta por essa restauração continuamente. Não é fácil, né, rapazes? Viver em uma casa de recuperação é fácil? Meu lugar, quanto tempo vocês ficam vendo só homem, né? As irmãs, vocês não sabem o papel importantíssimo que vocês têm na nossa vida. Quando você vai numa casa que tem só homem, para começar, falta alguma coisa. É diferente, a mulher ela tem uma sensibilidade própria, né? Até mesmo para arrumar a casa, decorar a casa, coloca um quadro aqui, uma coisinha ali. Casa de homem, não que a gente seja ruim, mas a gente tem coisa que passa desapercebida, né? Falta aquele toquinho. Aí você vai e fica lá, às vezes 1 ano, no meio do mato, trabalhando. Vocês acordam bem cedo, né? Bem cedo, trabalha o dia inteiro. Trabalho manual, diga-se de passagem, no Nordeste, né? Clima bem frio, né? Muito calor. O dia inteiro. Mas eles estão lá porque eles entenderam isso que está dizendo a primeira leitura. Deus prometeu que vai restaurar. Deus prometeu que vai restaurar. E eles estão lá atrás dessa restauração. E elas estão lá também atrás dessa restauração. Porque essa restauração, Deus está prometendo. Mas vamos entender como ela funciona. Ela é uma via de mão dupla. Vai e volta. O que é uma via de mão dupla? Um lado vai, o outro lado volta. Ou seja, Deus está fazendo a parte dele. Mas você que está em casa, se você quiser se libertar de todo e qualquer vício, de toda e qualquer realidade que porventura te aprisione hoje, você precisa fazer a sua parte. Eu preciso, nós precisamos fazer a nossa parte nesse processo. Porque Deus sim restaura, Deus faz. Mas tem uma parte que só cabe a nós. Por isso que eles estão lá ralando. Porque eles entenderam que eles precisam de ajuda. Que elas entenderam que precisam de ajuda. E estão vivendo juntos, longe de tudo aquilo que oferece possibilidade para eles caírem. Longe de tudo isso. Para viverem esse processo de restauração. E esse processo acontece a partir das coisas mais simples. A partir do trabalho. A partir da oração feita juntos. A partir de uma vida repartida, não é assim? Vocês estão dividindo a vida, e é muito poético dizer assim, não, a vida repartida, mas no dia a dia, o bicho pega, não pega? Porque cada um é cada um, não preciso nem explicar esse enunciado, cada um é cada um tem uma cabeça, cada um tem uma cultura, cada um foi formado de um jeito,
cada um pensa de um jeito. Então, dia a dia, todo mundo junto, vão ter sim os embates, vão ter os choques, as faíscas. E nós, digamos de passagem, quando nós saímos da drogadição, do vício, nós não somos as pessoas mais maravilhosas de se conviver também, né? Tem esse lado. Nós temos manias erradas. Eu lembro, quando eu estava na drogadição, eu dormia à noite, dormia de dia, ficava acordado à noite, não tinha disciplina com nada. A gente acaba mentindo muito, vive fugindo, né? Andando em círculo, não sai do lugar, cada vez se afundando mais, se afundando mais, se afundando mais. Mas vocês entenderam que é preciso fazer a parte de vocês. E mesmo sofrendo, mesmo enfrentando dificuldades, vocês entenderam que ser livre é uma realidade que se conquista. A liberdade não se ganha, se conquista. A gente se torna livre a partir do momento que a gente aprende a em tudo decidir pela liberdade. Nas pequenas coisas, porque ninguém consegue ser grande se não começar nas coisas pequenas. Ninguém consegue vencer um grande vício se não fechar as pequenas portas para ele. Ninguém consegue vencer um grande mal sem eliminar as pequenas realidades que o fazem cair. As grandes guerras começaram de pequenas brigas. E assim sucessivamente.